Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícias, dessa vez para falar sobre Caim Velasquez, né? Mais um vídeo falando sobre isso, trazendo atualizações sobre o caso. Quem não acompanhou nada, de novo, eu vou resumir bem rapidinho aqui, né? Eu sei que se você já sabe do caso é meio chato, mas eu tenho que resumir para quem não sabe. O Caim Velasquez, ex-campeão do UFC peso pesado, foi preso depois de tentar matar, né? Falando português bem claro, um cara que abusou da filha dele. No começo, quando eu trouxe o primeiro vídeo, não tinha especificado quem era, só falavam que era um familiar e tal. Eu vi gente depois querendo me corrigir, mas quando eu fiz o vídeo na época não tava explicando, né, quem era. Basicamente, um cara está sendo acusado, né, de abusar da filha do Velasquez, e o Velasquez pegou uma arma de fogo, né, e foi atrás do cara, acabou atirando no carro onde o cara estava, não acertou o cara, acertou o padrasto do cara, né, e o carro tinha uma outra pessoa, tinha uma mulher, tinham 3 pessoas, então no final das contas o Velasquez não acertou o cara, acertou o inocente, e na via onde aconteceu tudo isso, tinha um monte de carro passando e etc. Então o Velasquez está preso, e o cara que está sendo acusado do abuso vai, se eu não me engano, agora em abril, né, mês que vem, também responder por isso judicialmente e pode acabar indo pra cadeia também, né? E qual que é a notícia de agora? Qual que é a atualização? Saiu aqui um texto, né, na MMA Fight, uma matéria também, enfim, dizendo que o juiz, né, que tá ali ligado ao caso, negou o pedido de fiança, né? Então o Velasquez não vai poder simplesmente pagar um valor, o valor que seja, né? Eu vi que até tinha um monte de gente disposta a ajudar e tal, mas enfim, não vai adiantar, porque o juiz negou ali qualquer tipo de fiança. Então o Velasquez não vai poder sair pagando qualquer valor. E por quê, né? Segundo o juiz, né? Eu não vou ler aqui exatamente o texto, né? As declarações dele, mas basicamente o juiz nega porque o Velasquez colocou em risco a vida de outras pessoas que estavam ali na via. Então foi uma atitude extremamente, segundo as palavras que está escrito aqui, extremamente imprudente em relação às vidas humanas que estavam ali ao redor. Então, não só por conta de ter atirado, mas também, segundo o juiz, né, por ter dirigido o veículo da forma como ele dirigiu, perseguindo o outro carro, atirando e etc. E como eu disse, né, ele acabou acertando uma pessoa que não tinha nada a ver, né? Não foi um ferimento letal, não foi um ferimento grave, o padrasto do cara que foi a pessoa que foi atingida não corre risco nenhum e tal, mas acabou acertando, né? Então, assim, qual é a minha opinião sobre isso, né? Eu já tinha dito aqui em uma das lives, né? Eu entendo a revolta do Caim Velasquez, eu entendo, todo mundo tá defendendo, inclusive o Velasquez, subindo a hashtag, né, Free Caim e tal, falando pra ele ficar livre. Eu entendo tudo isso e eu, falando especificamente da atitude dele perder a linha e querer cobrar o cara, eu entendo isso. E se eu fosse ele, provavelmente eu teria feito semelhante. Não vou falar a mesma coisa porque eu não teria feito da forma que ele fez, mas eu não consigo dizer aqui, e não consigo ser hipócrita de falar se um cara tivesse abusado de um filho meu ou de qualquer parente meu, que eu não ia atrás. Eu provavelmente iria, como todo mundo tá falando, porque todo mundo é humano, todo mundo tem sangue na veia, né? E você provavelmente perderia a linha e tentaria cobrar e fazer a justiça com as próprias mãos, que na teoria, né, a gente sabe que, segundo a legislação da maioria dos países, não é o ideal, não é o certo, mas a gente está falando aqui de emoções, né, de seres humanos, e provavelmente as pessoas que têm um filho abusado dificilmente teria essa consciência e esse controle. Então, dito isso, dito que eu provavelmente ficaria tão indignado e tentaria fazer algo semelhante, né, para não dizerem que eu estou passando pano ou algo do tipo, não é isso, eu estou tão indignado quanto todo mundo, mas eu não posso também deixar de lado a crítica que eu fiz, como eu disse em outras lives, que foi o Velasquez ter feito isso de uma maneira que ele colocou vida de pessoas inocentes em risco, que foi o que o juiz acabou falando aqui nessa questão da fiança. Então, qual que é o problema? O problema principal é que o Velasquez poderia ter, primeiro, matado esse cara que ele acertou o tiro, que é um cara que não tem nada a ver com a história, né? Ele é padrasto do outro cara, mas não necessariamente ele tem a ver. Então, assim, era um cara inocente. Poderia ter matado a outra pessoa que estava no carro, poderia ter matado as outras pessoas que estavam passando na via onde o Velasquez estava. Então, assim, é complicado a gente dizer simplesmente que o Caim Velasquez tem que ficar 100% livre e não tem que pagar nada pelo que ele fez. É complicado, porque pensa você, se você estivesse nessa via onde o Velasquez estava perseguindo outro carro, se você estivesse com a sua família num outro carro passando por ali quando o Velasquez estava passando nessa situação, quando o Velasquez atirou, se não tivesse atingido o padrasto desse cara, do acusado, né, e o tiro tivesse passado pelo carro e tivesse acertado a sua mãe, que estava no carro com você, passando do outro lado da via, e matasse a sua mãe, qual seria a sua reação? Você ia pedir que o Caim Velasquez ficasse livre? Eu aposto
que não. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, o Velasquez errou sim. Ele errou, não, na meu ponto de vista, e não tô falando legalmente, tô falando do meu ponto de vista, ele não errou em querer cobrar o cara. Eu acho que tem que cobrar mesmo, tinha que encher o cara de porrada. Essa é a minha opinião, e eu acho que se o cara abusa da filha de alguém, é impossível alguém falar, não, tá tudo bem, Deus vai perdoar ele. É difícil, né? Agora, o cara fazer o que ele fez, ele errou sim. Ele poderia ter tirado outras vidas ali que não tinham nada a ver. Então, alguma coisa ele tem que pagar. Agora, alguma coisa que ele tem que pagar, de novo, é a minha opinião, eu não acho que tem que ser uma prisão perpétua. Eu não acho que tem que ser 20 anos de cadeia, né? Mas aí entra a justiça e eu não sou um especialista nisso. Então, eu basicamente acho que alguma coisa sim ele tem que pagar, ele tem que ser punido. Aí se é fiança, se é 5 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, eu não faço ideia, né? Eu não tenho conhecimento jurídico nenhum, muito menos no Brasil, nem no Brasil, muito menos lá fora. Então, eu não sei, né? O que eu estou dizendo aqui é como eu penso, se tivesse acontecido comigo, e é o que eu falei, eu acho que sim, tem uma parcela de erro, porque ele poderia ter tirado a vida de pessoas inocentes. Mas eu compreendo a indignação dele, compreendo, inclusive, ele ter colocado a vida das pessoas em risco ali, porque na hora o cara deve ter ficado tão puto que ele ficou cego de ódio e quis resolver da maneira que desse e correu o risco de ter tirado a vida de outras pessoas. Então é uma situação extremamente delicada, é muito complicado. É uma situação que não dá nem pra gente ficar imaginando muito como seria com a gente, porque é uma coisa que é difícil você manter o controle, né, emocional. Então, basicamente, falando que eu vi muitos comentários aqui, eu acho que o ideal seria colocar o Velasquez lá, você vai ficar 5 anos preso. Beleza, 5 anos preso. O cara foi condenado, de fato ele abusou, coloca ele na mesma cela do Velasquez lá e vão fazer, deixa que eles façam a justiça lá. Quem conseguir se livrar, porque, assim, é óbvio que isso aqui é um comentário de brincadeira, entre aspas, né? Mas é que a indignação é tanta que, eu acho que se o cara for realmente condenado, eu acho que só ficar preso, pra mim, é um crime tão revoltante fazer isso, ainda mais com uma criança, né? Um abuso, ainda mais com uma criança. É um crime tão revoltante que eu, particularmente, sou da opinião de que cadeia é realmente, às vezes, pouco, né? Eu fico tão indignado com isso que eu acho que o cara só ficar preso pro resto da vida que seja, pra mim, às vezes, parece que é pouco. Então, eu acho que o castigo seria aí, realmente, o Velasquez encher um cara desse de porrada e ninguém interferir. Mas, enfim, desculpe se você se ofendeu com esse vídeo, com a minha opinião, mas eu acho que esse tipo de situação com criança, eu acho que pra mim, eu acho que é o crime que mais me indigna. Então, eu, sinceramente, eu respeito e tento sempre ser frio aqui, né, e dar minha opinião e tal, mas é difícil a gente falar e querer aliviar pra esse tipo de situação. Não tem como. Então, eu, se fosse o Velasquez, provavelmente teria feito semelhante, mas eu tentaria ser um pouco mais inteligente, não ter colocado outras pessoas em risco. Mas é isso aí, né? Deixa sua opinião aqui embaixo, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!